Hoje eu alcanço o marco de 40º aniversário nessa terra, e em vez de eu pensar em como lidar com a típica crise da meia idade, eu tô decidindo se meu tempo aqui chega ao fim ou não. É uma espécie de maldição que ocorre na família. Desde que minha árvore genealógica se iniciou, os homens da família nunca passam dos 40, e até chega-se a comentar que morre bem na data do seu aniversário. Pelo menos, esse foi o caso do meu pai. Eu tava na faculdade quando eu recebi a ligação. Os policiais encontraram um homem de porte atlético morto na varanda da frente, aparentemente de um ataque cardíaco, bem no dia do seu 40º aniversário. O meu tio sofreu do mesmo destino alguns anos depois, assim como meu irmão, que morreu cerca de 5 anos atrás. Com base nas evidências, eu diria que há algum mérito nessa suposta maldição, mas como em todas as regras, há uma exceção, e nesse caso, é o meu avô. Mesmo quando criança, eu sempre me espelhei nele, como modelo. De fato, nossos aniversários eram apenas poucos dias de distância, então geralmente nos víamos naquela época do ano. Ele tinha essa aura ao seu redor, como um escudo invisível que impedia que algo ruim chegasse muito perto. Tudo que fazia com um propósito e com um sorriso eterno no rosto. Apenas uma vez eu ouvi quebrar aquela fachada perfeita, que foi no funeral de meu pai, mas mesmo assim, parecia mais decepcionado do que triste. Ano 0. Era como chamava o 40º aniversário dele. Pro meu avô, marcou o verdadeiro começo de sua vida. Ele criava piadas sobre sua idade e alegava que completou apenas 5 anos em seu 45º aniversário e assim por diante. Quando eu cheguei à idade adulta, seu comportamento mudou levemente, em um dia em que se aproximou de mim para que o chamou de conselho de homem. Ele me fez sentar e me entregou minha primeira cerveja oficial e começamos a conversar. Depois que aconteceu com seu pai no ano passado, eu tenho certeza que você tá pensando muito sobre a chamada maldição da família. Não é mentira que todos os homens pareçam simplesmente morrer aos 40 anos, mas é errado chamar de maldição. Na verdade, é mais como uma benção disfarçada. Vai parecer um pouco louco, mas eu vou falar de qualquer maneira. No seu aniversário, quando você completar 40 anos, o homem virá bater a sua porta exatamente na meia-noite. Apesar da hora estranha, você se sentirá compelido a deixá-lo entrar. Mas não se preocupe, ele não irá te machucar. Ele só quer conversar, e depois que ele disser o que tem para dizer, ele te dará uma escolha. Tá, mas que escolha? O que ele vai me dizer? Eu perguntei, confuso, sobre como simples palavras poderiam ter causado todas aquelas mortes. Isso eu não posso te dizer. É algo que você precisa descobrir por si mesmo. Tudo o que eu posso fazer é avisá-lo e dizer-lhe para viver sua vida ao máximo e pelo tempo que puder. Ele nunca mais trouxe esse assunto à tona. E embora sempre estivesse no fundo da minha mente, eu não conseguia acreditar. Mas eu fiz o que ele disse e tentei aproveitar cada segundo da minha vida, acreditando que quando completasse 40 anos, certamente morreria como o resto da minha família. O que nos leva a hoje, meu 40º aniversário. Exatamente no início certo da madrugada, à meia-noite, eu acordei com o que pareciam 3 batidas suaves na porta da frente. Minha esposa, a pessoa com o sono mais leve do planeta, me pareceu registrar o som, enquanto eu mesmo, que normalmente durmo pesadamente, acordei assustado. Eu não havia dormido bem nos dias antecedentes ao meu aniversário, antecipando o fim da minha vida, mas incapaz de acreditar. Vestindo nada além do meu pijama, eu fui até a porta da frente. Com uma ligeira hesitação, eu olhei pelo olho mágico. Do outro lado estava um homem de meia idade, usando terno, com um sorriso amigável no rosto. Sr. Shepherd! Me cumprimentou enquanto apertava minha mão. Se importa se eu entrar? Sem palavras, eu não consegui fazer nada além de gesticular para ele entrar na minha casa. Eu já tinha decidido negar sua entrada há muitos anos atrás, mas me senti compelido por sua presença. Ele passou por mim e foi direto para a cozinha, parecendo já conhecer minha casa, uma casa que eu herdei do meu pai. Eu o segui obedientemente até a cozinha e nos sentamos à mesa. Ele apenas ficou olhando para mim sem dizer uma palavra, seu sorriso nunca deixando no seu rosto. Eu tinha muitas perguntas, mas não consegui fazer uma sequer. Simplesmente nos sentamos em silêncio, olhando um para o outro, como um encontro às cegas, extremamente bizarro. Você parece surpreso em me ver, o homem finalmente disse, depois de minutos de silêncio. Creio que você já esperava minha visita. Eu assenti com a cabeça, ainda incapaz de falar. Ah, vamos lá, Mark. Você tem uma língua perfeitamente funcional. Pelo menos sua esposa parece pensar assim. Não tenha vergonha de usá-la. Por que você está aqui? Finalmente perguntei. Seu sorriso desapareceu, substituído
por uma expressão de total confusão. Por que eu tô aqui? Realmente essa é a pergunta que deseja fazer primeiro? E não quem sou eu ou o que eu fiz com seu pai? Eu não respondi, e ele olhou nos meus olhos, sem mover um músculo. Tá, como quiser. Eu tô aqui pra conversar, pra lhe dar todas as respostas para todas as perguntas que você já se fez. Tudo o que você quiser saber, eu vou lhe dizer. Não importa o quão estúpido ou bizarra seja a pergunta, eu prometo a você nada além da verdade. Você matou meu pai? Não, isso é totalmente contra as regras. Eu simplesmente dei a ele uma escolha, e como todos os homens da sua família, exceto pelo seu brilhante avô, ele escolheu sair. Que escolha? Ah, Sr. Shepard. Quer dizer, Mark. Aliás, você se importa se eu te chamar de Mark? Antes que eu pudesse responder, continuou falando. Essa é a beleza de nosso pequeno encontro. Eu lhe darei a resposta, mas não até que eu ache que você está pronto. Ele se recostou na cadeira e esperou que eu continuasse fazendo perguntas, embora pelo olhar presunçoso em seu rosto, eu pudesse dizer que sabia exatamente o que eu perguntaria. Quem é você? Vamos, Mark, você realmente não precisa perguntar isso. Você já sabe, não é? Eu até tinha minhas teorias, e por mais idiotas que fossem, não poderia superar o ridículo da maldição da família. Você é o capeta? Eu perguntei nervosamente. Tecnicamente isso é verdade, mas não vamos recorrer a xingamentos. Eu prefiro Lúcifer. Mais uma vez, ficam em silêncio, aguardando minha próxima pergunta, mas eu não conseguia organizar os milhares de pensamentos que fluíam pela minha cabeça. Ah, você é bem ruim nisso, sabe? Não que isso faça diferença. Eu sei exatamente o que você quer saber, você nem precisa falar. Então, que tal começarmos com algo inocente, hein? Ele olhou bem nos meus olhos, vasculhando meu cérebro, procurando perguntas que eu nem sabia que tinha. Ah, então você quer saber se sua ex-namorada ainda pensa em você? Julia, esse é o nome dela, não é? Assenti automaticamente. Tá, ela não pensa. E você não era tão especial assim pra ela, apesar do pedestal em que a colocou. Você realmente deveria apreciar mais a sua esposa. Ela é muito mais adequada pra você. Minha esposa. Eu havia esquecido completamente que ela ainda estava no andar de cima dormindo. Mesmo com sua facilidade de acordar, ela certamente acharia suspeito do que diabos eu estava fazendo acordado com um homem estranho, sentado na cozinha no meio da madrugada. A gente pode ir para outro lugar? A minha esposa está dormindo e eu não... Mark, não seja ridículo. Sua esposa não pode nos ouvir. Sim, mas é que ela tem um sono muito leve. Ele se levantou da cadeira e gritou. Hey, Ana! Eu tô conversando com o Mark na cozinha. Eu estou prestes a contar a ele todos os segredos do universo. E se você descer, eu também te conto. Ele então se sentou em silêncio para ouvir qualquer comoção. Nós não ouvimos nada além de silêncio. Acho que estamos seguros. Nesse momento, a maior parte da adrenalina havia se estabelecido em meu corpo, e eu comecei a entender o aspecto mais vantajoso de nossa conversa. Eu poderia perguntar literalmente qualquer coisa e ele me responderia, mas ainda precisava de mais provas que ele era real. Tá, olha aqui, pouco antes do meu pai morrer, ele me disse algo que eu nunca contei a mais ninguém. Eu não entendi na época, mas quando morreu no dia seguinte, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Ele parou por um momento, me dando tempo para duvidá-lo. Seja um homem melhor do que eu, Mark, ele disse. Mas sua voz foi idêntica do meu pai. Meu coração disparou com a familiaridade e Lúcifer apenas sorriu em troca. Todas as dúvidas foram tiradas da minha mente naquele exato momento, então decidi perguntar algo mais sobrenatural. Então, se você é real, certamente Deus também existe, o céu e tudo mais, não é? Ele parecia verdadeiramente decepcionado com a minha pergunta. Ah, Mark, eu sinto muito. Sente pelo quê? Por responder a sua pergunta. É claro que ele é real. Ele, o céu e todas as outras criações verdadeiramente magníficas que emergem de seus poderes sagrados. Mas você não acha que ele realmente te criou, não é? Ele não criou? Não, de maneira alguma. Vocês, a humanidade, não passam de um infeliz efeito colateral das criações reais de Deus. Você realmente acha que algo tão horrível poderia ser criado por um ser tão poderoso? Pense nisso, Mark. Vocês querem destruir seu semelhante que seja vagamente diferente de vocês. Acumulam todos os seus bens inúteis, deixando outros apodrecendo na pobreza, enquanto outros prosperam além do que é remotamente necessário. Vocês matam por diversão e, no final, destroem um planeta, sua própria casa, apenas porque são egoístas demais para cuidar um dos outros. Isso não parece algo que Deus criaria, não é mesmo? Suas palavras afundaram em mim,
como uma âncora ligada à minha alma e lançada na parte mais profunda do oceano. Sim, mas existem pessoas boas aqui também. Não é tão ruim assim, eu argumentei. Tá, você tá certo. Há muitas pessoas boas por aqui, mas nenhuma delas é realmente ótima. Nenhum de vocês é capaz de ver mais além. Ele se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro, enquanto me ensinava sobre a natureza fútil dos seres humanos. No grande esquema das coisas, nada que você faça aqui importa. No final, todos vocês se transformarão em pó, flutuando pelo vazio que chamam carinhosamente de espaço. Eu me senti esmagado. Eu pensei na minha esposa. O fato de que um dia morreríamos e quaisquer sentimentos que tivessem seriam apagados quando a carne em nossos ossos apodrecesse no chão. Nossos trabalhos, trabalhando para fornecer uma função para a sociedade, tudo isso era uma tarefa sem sentido, servindo apenas para estender o fim inevitável do nosso mundo. Então, o que acontece quando você morre? Ele terminou minha pergunta por mim. Sim, nós vamos para o inferno? Não, você simplesmente deixa de existir. O pequeno fragmento de poder divino dentro de você, aquele que você acha que vale a pena ser chamado de alma, é colhido por meus empregados. Precisamos dos fragmentos para criar mais seres desejáveis. Ele fez uma pausa, direcionando sua atenção para minha geladeira. Você provavelmente precisará de alguns minutos para processar isso. Tem alguma coisa para comer? Ele levantou e se serviu de uma cumbuca de frango frio que minha esposa havia preparado como um jantar de pré-aniversário. Então, o que você faz desde que Deus foi embora, aparentemente deixando você para trás com o resto de nós? Ele riu com a boca cheia de frango, enquanto alguns pedaços de carne voavam pelo cômodo. Eu não fiquei para trás. Eu apenas escolhi ficar aqui, sabe? Alguém tem que garantir que vocês não se revoltem, que não peguem coisas que não os pertencem. É apenas uma questão de tempo, antes de descobrir como atravessar o outro lado. Na verdade, é muito mais fácil do que você imagina, e embora eu ame uma revolução, não posso deixar que qualquer um lidera. Ele detonou com a cumbuca em questão de segundos, mastigando volumosamente a carne, quase gemendo de prazer enquanto fazia. Sua esposa é realmente uma cozinheira maravilhosa, Mark. Lembre-se de agradecê-la por mim. O que você quer, afinal? Eu perguntei. Calma. Eu só quero lhe oferecer uma escolha. Antes de que tudo fosse esclarecido, as paredes ao nosso redor começaram a se dissolver. O chão rachou sob nossos pés e cada peça de mobília não grudada na parede caiu no chão. Eu fiquei em pânico e olhei para Lúcifer com os olhos suplicantes, mas nós caímos com o resto. Simplesmente flutuamos. E não demorou muito para que o mundo ao nosso redor fosse apagado da existência e ficamos em um vazio cinzento. Onde estamos? Espere um segundo, disse ele calmamente. E de repente, edifícios apareceram ao nosso redor, obras-primas arquitetônicas modernas e altas, coloridas em misturas bizarras de prata e azul, tudo se estendendo pelo céu, tão uniforme e nada se diferenciando pelo seu design vizinho. Isso é a utopia, Lucifer disse, enquanto de repente nos encontramos no topo de um dos prédios. Não havia nuvens ou nevoeiro para obscurecer a vista, o que significava que eu podia olhar para longe do horizonte, vendo que a cidade realmente se estendia sem um fim. Utopia? Sério? Obviamente não. Esta é a minha cidade. Eu a criei há centenas de milhares de anos atrás. É o que vocês chamam de purgatório, embora eu prefira chamar apenas de o lugar intermediário. Você criou o purgatório? Sim, é o mais perto do que os humanos jamais chegarão do paraíso. É o único lugar que existe no mesmo reino, pelo menos. Eu olhei em volta. A rua, milhares de metros abaixo, parecia tão vazia, sem pessoas. Tá, mas onde está todo mundo? Em uma seção diferente. Eu continuo expandindo esse lugar à medida que as pessoas entram. Veja bem, Mark, é isso que eu te ofereço. A vida eterna nesta cidade. Ou ser apagado pelo próprio tempo, em algumas décadas, e ser rapidamente esquecido pelo mundo que você viveu. Por quê? Como assim por quê? Deus pode ter desistido da humanidade antes mesmo de você ser criado, mas eu ainda vejo potencial em vocês. Mas infelizmente sua crença nele ainda impede a maioria de vocês de acertar minha oferta. Mas você ainda está no estado certo da mente religiosa para ser razoável. Eu preciso que todos acreditem na gloriosa vida após a morte descrita em seus livros religiosos, mas não tanto. Eu podia sentir a intenção maliciosa por trás de sua oferta. Se ele realmente oferecia a vida eterna, certamente queria algo em troca. E qual seria esse potencial? Vamos recuperar o que é nosso, Mark. Deus com certeza não vai te dar nada, mas eu vou.
E no segundo seguinte, eu caí de volta na minha cadeira, de volta para minha cozinha. Sem aviso, estava novamente em casa. Essa é a escolha que eu te ofereço. A chance de viver na cidade rateada, de ter um propósito, toda a eternidade na ponta dos seus dedos. Mas isso significa que você terá que morrer hoje e vir comigo. Mas e a minha família? Eu sinto muito, Mark, mas eles não estão prontos. A maioria deles foi envenenada pela educação religiosa que receberam em seus lares. Apenas alguns de vocês são adequados para o trabalho. Olhou para um relógio na parede. O tempo parecia ter passado mais rápido do que previsto e amanhã chegara. Bem, nosso tempo acabou. Você terá que decidir hoje. À meia-noite, o contrato expira e você volta à sua curta existência. Ele começou a sair pela porta, mas se virou para me dar um último adeus. Ah, e feliz aniversário, Mark. Certifique-se de aproveitá-lo. Me senti exausto depois que Lucifer foi embora. Eu recebi o ultimato da minha vida. Peguei uma caixa térmica cheia de cerveja às 7 da manhã e me sentei na varanda da frente. 1 hora depois, e 2 cervejas depois, vi meu avô passeando pela rua acenando para mim. Ele podia ver o olhar de derrota no meu rosto e sentou-se ao meu lado. Então, como foi o bate-papo? Você falou com ele, não é? Eu apenas assenti em derrota. Por que você escolheu ficar, avô? Eu perguntei. Ele olhou para o cooler atrás de mim antes de responder. Você tem uma pra mim, garoto? Eu entreguei a ele uma gelada, esperando por uma explicação. Eu conheci a sua avó quando nós tínhamos 18 anos. Quando meu pai e o pai dele já tinham nos deixado. Então é seguro dizer que eu estava ciente da maldição. Mas, embora eu não tenha entendido exatamente o que aconteceu até muito mais tarde, prometi a mim mesmo que viveria a vida ao máximo, até chegar a minha hora. Imaginei que morreria como todos os outros, então imagine como fiquei aliviado quando tive a opção de ficar. Ele tomou um gole longo da cerveja, quase terminando-a de uma só vez. Mas por que quis ficar se uma vez que morremos, não resta mais nada do outro lado? Se nada que importa, então qual é o objetivo? Quem disse que não? Só porque o tempo aqui é limitado, isso realmente significa que não é importante? Além disso, se eu tiver que existir em algum lugar sem a sua avó, eu simplesmente deixaria de existir. Quando nos casamos, prometi ficar ao lado dela para sempre. E é exatamente isso que eu pretendo fazer. Eu olhei para o meu avô com admiração. Aos 83 anos de idade, no final de sua vida útil, no entanto, completamente despreocupado, encarregado do seu próprio destino. E o que ele disse? Sobre Deus, humanidade, o lugar intermediário? Ele olhou para mim por um momento, ponderando suas próximas palavras. Você define seu próprio destino, Mark. Não se esqueça disso. Conversamos até minha esposa acordar. Ela fez meu café da manhã favorito, convidou eu e meu avô para entrar e demonstrou uma genuína expressão de alegria que eu a invejei, vivendo a vida em ignorância na verdade terrível. Eu sorri enquanto comíamos juntos, pela primeira vez desde meu encontro com Lucifer. Ele me deu até a meia-noite para escolher entre ficar para trás e ser exterminado da história, ou ir com ele e viver para sempre num lugar intermediário para servir uma guerra contra o próprio Deus. Eu iria aproveitar esse dia o melhor que eu puder. Afinal, hoje pode ser o meu último.